Nível 1. Associado de baixo escalão. Você tem 18 anos. Ninguém vai atrás de você. É você quem precisa encontrá-los. Sua infância passa na Atwells Avenue, em Federal Hill, Providence, Rhode Island, o bairro que os moradores antigos ainda chamam simplesmente de Hill. Aos domingos, o ar da rua mistura alho, café expresso e fumaça de cigarro, vindos dos clubes sociais com portas entreabertas e explicações incompletas. Seu pai passa camisas numa lavanderia da De Pasquale Avenue e volta para casa com cheiro de vapor. Trabalha 5 dias por semana e parece estar cansado o tempo todo. Os homens sentados diante do Clube Itália não passam camisas. Ficam na sombra, tomando café e interrompem a conversa quando alguém desconhecido cruza a calçada. Dirigem carros americanos impecáveis. Usam sapatos caros numa terça-feira, sem que haja motivo aparente. Você os observa há anos. E, como todo garoto daquele bairro, entende sem precisar ouvir que tipo de poder eles simbolizam. Aos 18, você procura Marco Bellini, um homem que faz recados para um dos capos da família. Numa manhã de quarta-feira, fica diante dele e diz que quer trabalhar. Sem discurso, apenas 3 frases. Marco avalia você como um construtor examinando uma viga que talvez sustente peso. Então manda que apareça no Clube Itália às 7h20 da manhã seguinte. Você chega às 6h55. A primeira tarefa parece banal. Toda segunda e quarta-feira, das 1h30 às 5h30, você permanece na esquina da Atwells com a Spruce e vigia a rua. Um carro estacionado por tempo demais. Um rosto visto 2 vezes. Uma van sem placa. Às 5h30, você vai até uma barbearia na Bradford Street e relata ao homem do balcão tudo o que percebeu. Ele escuta, não responde, e você sai. Recebe $30. Você não pergunta para que servem aquelas informações. Ali, perguntas não são rejeitadas. Elas ficam registradas. Quem pergunta demais está pensando demais. E homens que pensam em coisas demais acabam se tornando um problema. Você para de perguntar e passa a observar com mais atenção. Nível 2. Associado. Fonte de renda confiável. Você tem 23 anos. Já se passaram 5 anos. E no papel nada mudou. Você não possui patente nem título. Na estrutura formal da La Cosa Nostra, um associado não pertence à família e não integra oficialmente nada. Os associados formam a camada mais externa. São úteis, substituíveis e totalmente desprotegidos quando algo dá errado. Mas todo o resto mudou. Agora Marco Bellini pede por você pelo nome. Quando surge uma situação que exige alguém discreto, confiável e sem interesse para as autoridades, alguém cujo nome ainda não aparece em nenhum arquivo federal, é o seu que mencionam. Num mundo em que confiança é o recurso mais escasso e confiabilidade é sua forma mais rara, você reuniu ambas sem chamar atenção. Agora você percorre Federal Hill 4 vezes por semana, cobrando em 8 pontos diferentes. A rota inclui um atacadista de hortaliças, 2 balcões de almoço, uma lavanderia, uma banca de apostas clandestinas, um fornecedor para restaurantes e um bookmaker instalado numa cabine telefônica que, por algum arranjo inexplicável, ficou reservada apenas para ele. Cada estabelecimento entrega uma quantia semanal previamente definida. Você recolhe o dinheiro e não oferece justificativa. Ninguém precisa de explicações. Todos naquela sala conhecem as regras. O valor chega às mãos de Enzo Rinaldi. Ele confere as notas no escritório nos fundos e depois as encaminha para níveis superiores por caminhos que foram cuidadosamente mantidos fora do seu alcance. E você sabe exatamente o motivo. Quanto menos detalhes conseguir relatar diante de um juiz, menor será a utilidade que terá para um promotor. Numa sexta-feira, o bookmaker aparece com menos dinheiro. A semana foi péssima, afirma ele. O restante estará pronto no domingo. As palavras são dirigidas à parede, porque seus olhos não conseguem permanecer nos seus. Você responde que domingo serve. Dentro de 1 hora, Enzo fica sabendo. Enzo comunica a Marco Bellini. Marco decide quanto aquela promessa de domingo vai custar. Essa escolha não cabe a você.
Neste estágio, nunca caberá. Existe confiança, mas ela vem acompanhada de limites. E compreender esses limites é praticamente todo o trabalho. Aos 23, a fronteira começa a parecer uma cela. Você não quer apenas circular pelo corredor. Quer encontrar a porta. Level 3. O soldado. O homem feito. Agora você tem 28 anos. A cerimônia acontece numa noite de outubro, numa quinta-feira, em uma casa de Johnston, Rhode Island. O ritual é realizado num porão sem janelas, diante de 13 homens. Para se tornar um soldado, um made man e integrante oficialmente introduzido da La Cosa Nostra, era necessário ter ascendência italiana completa. Essa exigência, incorporada à estrutura que Salvatore Maranzano formalizou em 1931, depois da vitória na Guerra de Castellamarese, ligava o sangue ao juramento. Homens cujas famílias permaneciam enraizadas no velho país carregavam algo maior do que a própria pessoa. Uma rede de compromissos que fazia a omertá atravessar também a linhagem familiar. A família patriarca da Nova Inglaterra, operando sob a commission criada por Lucky Luciano depois do assassinato de Maranzano, em setembro de 1931, conservou essa regra sem abrir exceções. Os livros voltaram a aceitar novos nomes em 1976, depois de terem sido fechados na sequência do encontro de Apalachin, em 1957, no interior do estado de Nova York. A exposição acidental de dezenas de chefes às autoridades obrigou todas as famílias a suspender as iniciações por quase 2 décadas. Seu nome foi apresentado por Marco Bellini. Os capos votaram. O chefe deu a aprovação. No porão, uma vela queima sobre um pano branco. Um integrante veterano corta o seu dedo indicador, aquele usado no gatilho. Em seguida, colocam na sua palma ensanguentada um cartão com a imagem de um santo e ateiam fogo nele. Você segura a chama enquanto o cartão se consome, sem demonstrar reação. Depois repete o juramento. Omertá. Lealdade. Uma única entrada e uma única saída. Todos ali já sabem qual é a segunda. A partir deste momento, você é um soldado, um soldato, um homem feito. Dentro das regras da La Cosa Nostra, um homem feito não pode ser tocado. Ninguém de outra família tem autorização para feri-lo sem antes receber o aval do próprio chefe. Essa proteção existe de verdade. E justamente por isso ela revela, com uma clareza incômoda, o preço do que você entregou para conquistá-la. Agora você pertence à família por inteiro. As portas deixam de ser a sua preocupação. O que passa a importar são as escadas, e até onde elas podem levá-lo. Antes de continuar, diga nos comentários qual assunto você quer ver depois. Deixe o like agora e inscreva-se para não perder o próximo capítulo. Há vídeo novo todos os dias. Level 4. O capo interino. Você tem 34 anos. Numa terça-feira de março, Marco Bellini é indiciado. As acusações vêm do governo federal, agiotagem e obstrução da justiça. É o tipo de processo que pode consumir 18 meses até chegar ao tribunal, enquanto o desfecho permanece impossível de antecipar. O advogado de Marco custa caro, trabalha com precisão e conhece cada brecha. A tendência é que ele atravesse o caso. Só que a defesa exige tempo, e uma equipe não pode ficar sem comando. Por isso, o subchefe da família, Dario Conte, marca um encontro com você numa quarta-feira à tarde, num restaurante da Atwells. Dario administra as operações diárias de Providence com uma disciplina seca e paciente, como alguém que jamais permitiu que o pânico tomasse uma decisão por ele. Ele escolhe a mesa dos fundos. Nenhum prato chega a ser pedido. Então vem a ordem. Enquanto a situação de Marco não for resolvida, você vai assumir temporariamente a posição de capo da equipe dele. Capo interino. O lugar continua sendo de Marco. Você apenas o mantém ocupado. Essa diferença passa a orientar cada escolha sua. Um homem que exerce o papel de capo e começa a agir como se o cargo fosse definitivamente seu, não está provando competência. Está revelando ambição. E, naquela estrutura, ambição sem autorização encerra carreiras de maneiras que ninguém descreve com delicadeza. Durante 19 meses, você conduz a equipe de Marco Bellini. Mantém as rotas de cobrança funcionando.
Supervisiona um livro de agiotagem com 13 clientes. No lado leste do rio, 2 soldados entram em choque por causa de um território de apostas. Não é uma discussão comum. Bastava uma palavra errada para aquilo virar violência. Você conversa com os dois em 5 ocasiões, distribuídas ao longo de 5 semanas, até construir uma divisão que ambos aceitam. Toda semana, sem falhar uma única vez, você envia o tributo para os superiores. E jamais procura dar-lhe conte com um problema que poderia ter resolvido sozinho. Quando Marco Bellini é absolvido e deixa o Tribunal Federal de Providence numa tarde cinzenta de outubro, você está esperando do lado de fora. Diz a ele que a equipe permaneceu intacta. Diz também que é bom tê-lo de volta. Marco responde que Dario percebeu o seu trabalho. Você já sabia disso. Level 5. O capo regime. Um capo, termo derivado de capo regime ou capo decina, lidera uma equipe formada por soldados e associados. A expressão significa literalmente chefe de uma unidade de 12 homens. A partir desse ponto, a responsabilidade deixa de ser apenas sobre o que você consegue fazer. Ela inclui o dinheiro que seus subordinados produzem, as decisões que tomam e cada erro cometido em seu nome. Essa posição foi formalizada por Salvatore Maranzano em 1931, durante a reorganização das 5 famílias, depois da Guerra de Castellamarese. O confronto entre o grupo dele e os homens de Joe Masseria durou 2 anos, começando em fevereiro de 1930 e terminando quando Masseria foi assassinado, em 15 de abril de 1931. O sistema criado por Maranzano, chefe, subchefe, consigliere, capo-regimes, soldados e associados, tornou-se o modelo operacional seguido por praticamente todas as famílias da máfia americana, inclusive pela organização patriarca. Agora você é um capo. Não está apenas ocupando o lugar deixado por Marco Bellini. A cadeira pertence a você. Sua equipe reúne 16 homens espalhados por Federal Hill e pelo bairro de Elmwood, ao sul do centro. A agiotagem. 2 operações de números. Uma rede de apostas funcionando em 5 pontos. Um acordo trabalhista com uma filial sindical da construção civil, onde 3 soldados ocupam cargos eleitos. E um circuito de mercadorias roubadas que passa por um armazém na Allens Avenue, perto do porto. Toda semana, uma parte do faturamento sobe para a administração. A porcentagem foi definida há décadas e permanece intocável. Ninguém que tenha comandado um regime desse tipo conseguiu renegociá-la com sucesso. Você também não vai tentar. Administrar 16 homens não se parece em nada com a fantasia que você fazia de poder. Na imaginação, autoridade significava dar ordens. Na prática, significa responder por tudo. Há o soldado alcoólatra cuja disciplina está desmoronando. Existe uma cobrança mal resolvida, envolvendo um cliente cujo primo é advogado. E ele sabe exatamente como usar essa vantagem. 2 integrantes da sua equipe carregam uma história pessoal que invade o trabalho. Cada dificuldade chega à sua mesa antes de alcançar alguém acima de você. Certa tarde, um soldado chamado Matteo Gallo começa a chegar atrasado. Pouco depois, deixa de aparecer. Você descobre que ele se afundou em apostas, jogando quantias pesadas numa operação comandada por uma equipe de outra família. A dívida cresce a cada dia. O outro grupo não demonstra pressa. Eles sabem que a paciência também rende juros. Você manda chamar Galo. Fala uma única vez, de maneira curta e sem encenação. Parte dos ganhos dele será retida até que a dívida desapareça. Enquanto isso, suas funções diminuirão, dando-lhe tempo para recuperar o controle. Nenhuma punição adicional será aplicada. Um soldado destruído não serve à organização. Torna-se um risco. Depois, ele agradece. Você não entende aquilo como elogio. Entende como mais uma responsabilidade que passou a carregar. Level 6. O consigliere. Você tem 45 anos. O chefe da família da Nova Inglaterra é Dom Cesare Valente, um homem de 74 anos que dirige a organização há 18 anos a partir de um escritório discreto na Atwells Avenue. Ele administra o tempo como quem joga uma partida longa e nunca se deixa empurrar pela urgência.
Cesare jamais agia depressa. Ao longo da vida, viu homens impulsivos destruírem a própria sorte. Só se movia depois de ter certeza. Numa manhã de junho, ele convoca você ao escritório e diz que deseja nomeá-lo consigliere. Consigliere, ou conselheiro em italiano, é o homem que orienta o chefe. Ele não pertence à cadeia direta de comando, mas sua influência atravessa toda a organização. Na estrutura criada por Maranzano em 1931 e exposta com precisão por Joseph Valati em seu depoimento de 1963, diante do Subcomitê Permanente de Investigações do Senado, quando um integrante em atividade da La Cosa Nostra revelou publicamente aquela hierarquia sob juramento, o consigliere não comanda uma equipe, não controla território e não distribui ordens. Sua função é aconselhar, negociar e perceber o que os outros interpretam depressa demais. Você abandona sua equipe. Seus soldados são entregues a outro capo. Até o registro de empréstimos muda de mãos. 9 anos de estrutura construída desaparecem de uma vez. O retorno é acesso. Você participa de cada reunião importante e é ouvido antes de qualquer decisão relevante. As informações passam a chegar de todos os lados da família, em vez de subirem apenas pela linha vertical de uma única equipe. Seu primeiro teste aparece 3 semanas depois. 2 capos entram em choque por causa de um contrato de transporte de cargas que atravessa o porto de Providence. O valor é alto demais para que qualquer um dos dois demonstre boa vontade. Durante 13 dias, você conversa com cada homem separadamente e procura o interesse verdadeiro escondido atrás da posição que ambos defendem em público. Quando finalmente os coloca diante da mesma mesa, o conflito já perdeu sua força. A reunião serve apenas para que os dois saiam convencidos de que foram eles próprios que encontraram a solução. 35 minutos. 3 apertos de mão. Cesare Valenti ouve seu relato sem interromper. Por um longo período, não diz nada. Então pronuncia apenas: bom, em 18 anos conhecendo Cesare Valenti, você nunca o ouviu elogiar tanto qualquer resultado positivo. Para aquele homem, bom é a nota mais alta que alguém consegue receber. Nível 7. O subchefe. Você tem 53 anos. Em janeiro, Dario Conte recebe o diagnóstico de Parkinson. Ainda assim, mantém uma rotina disciplinada por 7 meses, até que Cesare admite aquilo que os dois já compreenderam. Em setembro, ele chama você ao escritório. Quando entra, Cesare está olhando para a própria mesa. Depois ergue os olhos e informa que, a partir daquele momento, você será o subchefe. Em italiano, o cargo é sottocapo, o segundo homem na hierarquia. O consigliere oferece direção, o subchefe administra. Sob sua supervisão direta ficam todos os capos. Você resolve os conflitos que não conseguem ser encerrados no nível das equipes e garante que as decisões do chefe se transformem em ações concretas. Também absorve o atrito cotidiano, permitindo que Cesare pense em meses e anos, não em problemas que surgem a cada hora. Agora você coordena 10 equipes espalhadas por Rhode Island e outras 4 na faixa de Connecticut, que pertence ao território da família. Todo problema de um capo que não encontra solução dentro da própria equipe chega até você. O mesmo vale para disputas entre equipes, investigações federais que apenas roçam a organização e questões disciplinares que ultrapassam a autoridade de um capitão. Após 5 semanas no cargo, uma operação federal de escutas aparece na região da colina. 3 das suas equipes caem dentro do perímetro monitorado pelo governo. A notícia chega por meio de um contato que a família mantém há 10 anos no Departamento de Polícia de Providence. Você dedica 9 semanas a redistribuir as equipes expostas. Os pontos de encontro mudam, os hábitos de comunicação são refeitos, e novos intermediários passam a separar homens cujos nomes talvez já estejam nos arquivos dos agentes federais. Quando informa Cesare, você apresenta a resposta. Jamais a ameaça. Ele apenas faz um aceno. No inverno, você passa a ter certeza de que um dos 10 capos de Providence está vazando dados para uma força-tarefa federal, mas ainda não sabe qual deles. Suspeita não basta para agir. Afastar o homem errado significaria eliminar um soldado leal.
uma falha da qual não haveria retorno. Você avança devagar, recolhendo indícios e observando o que a atividade federal revela depois que pessoas diferentes recebem informações controladas. A confirmação chega na primavera. Ela cobra um preço que você nunca menciona depois. Nível 8. O chefe interino. Você tem 59 anos. Em abril, Dom Cesare Valente é indiciado por 21 acusações federais com base na Lei de Organizações Corruptas e Influenciadas por Extorsão, o Estatuto Rico, aprovado pelo Congresso em 1970. A norma foi criada para permitir que promotores processassem empreendimentos criminosos como organizações unificadas, em vez de perseguirem cada delito isoladamente. Antes da RICO, o governo precisava vincular um chefe diretamente a um ato criminoso específico. Com a nova lei, a própria estrutura podia ser levada ao tribunal. Ela transformou para sempre a acusação contra o crime organizado, sobretudo no julgamento da Comissão da Máfia, em 1985, quando a RICO foi usada para condenar, de uma só vez, os chefes das 5 famílias de Nova York. Cesare tem 74 anos. Sua defesa é meticulosa. Nenhum dos dois fala abertamente sobre o desfecho. Na noite em que a acusação se torna pública, ele liga para você e diz apenas que você assumirá como chefe interino enquanto o processo estiver em andamento. Na prática documentada de todas as grandes famílias da La Cosa Nostra ao longo do século XX, o subchefe era o primeiro nome para ocupar essa posição quando o chefe ficava incapacitado ou era preso. Agora, é você quem comanda a família. O peso se impõe de imediato. Não é uma metáfora. Você o sente fisicamente já nos primeiros dias, na maneira como homens que o conhecem há 33 anos mudam de postura quando você entra em um ambiente. Surge uma formalidade que antes não existia, uma distância que você não pediu. Nesse patamar, o poder cria uma atmosfera própria, e você está totalmente envolvido por ela. Em poucos dias, a vigilância do FBI se intensifica. Você passa a agir com uma cautela que determina tudo: onde come, com quem conversa e quanto tempo permanece em qualquer lugar. As ordens não aparecem de repente nas ruas. Antes de virarem ações visíveis, elas atravessam uma cadeia de pessoas, cada uma acrescentando sua própria camada de interpretação. Você se transforma numa presença calculada, quase invisível, mas responsável por cada consequência. Cesare é condenado por 14 acusações e recebe uma pena de 18 anos. Aos 77, ele sabe que aquilo equivale a uma sentença definitiva. Da terceira fila do tribunal, você observa o homem que passou a vida protegendo a organização ser levado para longe. Ele não procura seus olhos enquanto os agentes o escoltam. Até nisso mantém a disciplina. Qualquer sinal entre vocês poderia ser registrado. Seu nome já está nos arquivos federais. Um olhar tornaria a ligação ainda mais evidente. Do lado de fora, Providence continua seguindo o ritmo comum de uma tarde qualquer. Mas, para você, tudo mudou. Agora é você quem ocupa o topo. Nível 9. O chefe. O Dom. Você tem 65 anos. Sua posição é reconhecida formalmente durante uma reunião em Connecticut, diante de 8 homens cujos dossiês de vigilância federal, somados, ocupariam milhares de páginas. Nenhuma ata é redigida. Não existe anúncio público. A mensagem é suficiente. Você é o Dom, o capo família, o chefe. O cargo pelo qual você avançou durante quase 5 décadas finalmente está em suas mãos. E, antes de completar o primeiro mês, uma constatação incômoda se impõe. A realidade tem pouquíssima semelhança com o que você imaginava aos 18, quando observava homens tomando café diante do Clube Itália. O Dom é, por necessidade, o integrante mais protegido da operação. A própria estrutura do posto o mantém mais distante das atividades que acontecem nas ruas do que em qualquer outro momento desde os seus dias como associado de baixo escalão na Atwells Avenue. Essa distância reduz o risco jurídico. Ao mesmo tempo, afasta você dos fatos como eles realmente ocorreram. Toda a informação que chega passou antes por várias cabeças. Cada intermediário elimina detalhes, escolhe o que parece importante
e molda o relato de acordo com aquilo que acredita que você precisa saber. Quando a verdade da família finalmente alcança sua mesa, já vem acompanhada de uma interpretação. Suas decisões permanentes são tomadas dentro de uma versão dos acontecimentos que se aproxima da realidade, mas nunca coincide totalmente com ela. O telefone deixou de ser uma ferramenta comum e virou um problema que precisa ser administrado. Conversas importantes acontecem dentro de carros em movimento, em salas reservadas ou em restaurantes cujo barulho constante confunde microfones direcionais. Você aprende a existir em lugar nenhum, não está acessível, não deixa uma rotina clara, e ainda assim, responde por tudo. Certa noite, ao passar de carro pela lavanderia na De Pasquale Avenue, você reconhece o endereço onde seu pai passou 34 anos prensando camisas. As luzes estão apagadas. O prédio agora abriga um bar de vinhos. Você continua dirigindo. Por alguns segundos, retorna a imagem dele contando moedas sobre a mesa da cozinha. Pensa na vida da qual tentou escapar. Depois percebe que já não consegue afirmar que conseguiu. Talvez tenha construído uma versão maior daquela mesma existência e dado a ela o nome de poder. Nível 10. O chefe dos chefes. Você tem 68 anos. A expressão capo di tutti capi, literalmente chefe de todos os chefes, carrega uma história documentada e mortal dentro da máfia americana. No período posterior à reorganização, apenas um homem reivindicou oficialmente esse título: Salvatore Maranzano, na primavera de 1931, depois de vencer a Guerra de Castellamarese. Maranzano proclamou-se chefe de todos os chefes durante uma reunião em Wappingers Falls, no estado de Nova York. Em seguida, reorganizou as quadrilhas nova-iorquinas nas 5 famílias. Mas seu domínio durou pouco. Em 10 de setembro de 1931, apenas 5 meses depois de assumir, homens enviados por Lucky Luciano o assassinaram em seu escritório, no número 230 da Park Avenue, em Manhattan. Luciano extinguiu imediatamente o título e colocou a comissão em seu lugar, um conselho formado por chefes em posição de igualdade, criado para impedir que qualquer indivíduo acumulasse autoridade suficiente para se tornar um alvo inevitável. Desde aquela tarde, ninguém voltou a deter formalmente o título. Isso, porém, nunca significou que a hierarquia tivesse desaparecido. Ela apenas foi repartida. E uma hierarquia repartida ainda cria, com o tempo, um ponto mais alto. Alguém cujo julgamento pesa mais que uma simples votação. Alguém a quem os outros chefes procuram antes de consultar qualquer outra pessoa. Esse homem agora é você. Depois de 7 anos no comando, suportando uma pressão federal contínua, que teria desfeito uma organização menos disciplinada, você também resolveu 3 disputas entre famílias pelo controle de territórios na fronteira entre a Nova Inglaterra e Nova York. Em cada caso, os 2 lados saíram suficientemente satisfeitos para manter a paz. Os outros chefes ligam para você antes de ligar para a comissão. Não porque tenha exigido esse privilégio, mas porque acertou vezes demais. Homens poderosos passaram a confiar na sua leitura de uma situação mais do que no próprio primeiro impulso. Carlo Gambino, de Nova York, jamais recebeu oficialmente o título de chefe dos chefes depois que Luciano o aboliu. Ainda assim, entre 1963 e sua morte, em 1976, nenhuma decisão importante do crime organizado americano avançou sem que ele soubesse. Gambino sustentou essa posição pela mesma combinação de acumulação paciente, sobrevivência, bom senso e respeito conquistado ao permanecer de pé depois que os homens anteriores desapareceram. Agora você compreende o preço desse acúmulo. A mesa da comissão tem menos cadeiras do que no dia em que você se sentou ali pela primeira vez. Você sabe o nome ligado a cada lugar vazio, uma acusação federal, uma doença, ou aquela finalidade específica que esta vida reserva aos homens que sobem alto demais depressa. Você é o homem mais velho daquela mesa. Construiu alguma coisa. Manteve-a protegida. Sobreviveu a 5 investigações federais, 3 crises internas e a 53 anos de uma existência que jamais ofereceu uma porta de saída.
Sentado no topo do único mundo que você um dia desejou, finalmente enxerga algo que só poderia ser percebido daquela altura. Você não chegou ao cume. Você é aquilo que restou depois que todos os outros foram embora. Nesta vida, nunca houve diferença entre essas duas coisas.